Facebook do Ibracon também. Tá. Que horas são, Anderson? Faltam 6 minutos. Já estamos ligados aqui no bate-papo e no Q&A aqui do Zoom. Se alguém quiser botar alguma pergunta, pode botar ali também. Então você acompanha aí, né, Bernardo? Porque como eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo abrir o bate-papo aqui. Tu consegue, é só saber fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo abrir? Consegue. Ah, consigo. Mas pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Eu não sei. É porque eu vou te explicar por causa da pergunta. Eu estou dando aula assim, eu sempre tenho, por exemplo, um monitor me acompanhando na aula. Então, quando eu pergunto dúvidas, aí ele fala as dúvidas para mim. Eu não sabia que eu conseguia abrir o chat. Deixa que eu fico de teu monitor aí. Então, tá bom. O Palmeira Antônio tá assistindo já, Júlio, lá de Maranhão, acho que é o Palmeira. Agora é Maranhão ou Piauí o Palmeira? Acho que é Maranhão, né? Acho que é Maranhão. O Antônio Palmeira é de São Luís do Maranhão. Isso aí, já está assistindo aí. Mandou um abraço para ele. Já está te ouvindo ele, pode mandar também. Um abraço. O Dair está dizendo que já estamos também ao vivo no Instagram. Bacana. Então, nós aqui estamos participando, igual o Bernardo falou, do momento histórico, né? Do Ibracon, primeira live. A última reunião do Ibracon, eu comentei isso aí, quero ver se sai até na ata, que foi um momento histórico. Depois de muito a gente tentar, a gente conseguiu todo mundo estar presente na reunião, né? O pessoal que não é de São Paulo. E foi ótimo, né? Foi muito boa. Valeu muito a pena. E o Zoom é uma plataforma que pouca gente conhecia e vai se espalhar assim, né? O Fábio lá de Tocantins também está... Lá Palmas Tocantins também está online aí, o Fábio. Grande abraço para o querido Fábio Ribeiro. Isso aí. Robson Souza, de Palmas também. Grande abraço para o Robson lá de Palmas. Só gente amiga, eu acho que só os amigos estão se conectando, hein? Tomás Morocho, do Equador, Enio. Tomás Morocho, um forte abraço, querido amigo. Esse Tomás do Equador está em todas as lives. Está em todas, o Tomás está em todas. Aqui no Zoom já tem 12 participantes já também. A Grazi lá de... Acho que é Lajeado, a Grazi, não falha a memória. A Grazi entrou, Grazi Marcos, Gisele Neres. Eu conheço aqui, que está no Zoom, é a Caterine Coelho, que é lá da Facens de Sorocaba. A Josi também entrou, lá de Gramado. Bom Retiro, a Graziela Marques, Bom Retiro. Ana Paula. Bastante gente. E também vai ser transmitido, né? O TQS vai transmitir também ao vivo no Instagram deles ou não? O TQS eu não sei. Eu sei que o da Construção Civil acho que vai, né? Sim, Construção Civil já... Acredito que sim, ele vai retransmitir. O Rangel Laje aqui também disse que vai transmitir. Então. O Abdala já está online, inclusive, e já está transmitindo. Deixa eu perguntar uma coisa, o Zoom consegue gravar a live? Consegue. Sim, está sendo já tudo gravado. É o que eu estava falando para o Bernardo, eu estou dando as aulas ao vivo e estou gravando. Para quem não assiste, né, está ficando disponibilizada lá para os alunos. Lá. Eu só interrompi a gravação naquele teu discurso lá, Enio, que eu não gostei muito, eu interrompi a gravação. Aqui, Enio, já que tu voltou, a Gisele de Ponta Grossa, aluna do IDD, está te mandando abraço, Enio. O Tomás Morocho está te saludando também. Queridos amigos.
Luiz César De Luca está online. Grande abraço para o nosso querido De Luca. De Lucão está online. Então aí, De Luca, tem uns 15 alunos do IDD online aqui, no mínimo. Deixa eu fazer só uma pergunta mais, Bernardo. Nós vamos deixar nosso vídeo ligado ou vamos deixar só dos dois? Eu vou desligar meu vídeo e meu fone aqui. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu estava quase saindo já. Tipo, não sei se vocês querem alguma coisa de mim. Você é meu monitor aí. Ah, bom, eu sou monitor, então vou ter que ficar ligado aqui, tio. Deixa eu pegar só o link do Zoom aqui, que tem gente, o Robson está pedindo lá. Deixa eu botar. Deu 16 horas aí, vamos iniciar formalmente então aí. Vamos lá. Vamos lá. Pode começar? Bom, Pode vamos iniciar. lá, pessoal. Agradecer a presença de todos aqui que estão presentes nas nossas grandes redes sociais, né? Agradecer aos nossos parceiros por estarem compartilhando esse momento histórico aqui, igual nossos colegas já comentaram algumas vezes. É a primeira live ao vivo que o Ibracon está realizando, né? Estamos passando por esse momento de dificuldade aí, o país, o mundo, mas é nessas horas que a gente começa a aprender, trabalhar com coisas novas, então acho que é muito gratificante para todos nós. Tá? Então, agradeço a participação de todos, o interesse em conhecer um pouco sobre o tema inspeção de estruturas de concreto, onde nós vamos ter dois grandes personagens aqui de grande importância para o país, que são o professor Enio Pazini Figueiredo, que é professor titular lá da Universidade Federal de Goiás. Ele é um grande especialista na área de durabilidade de concreto, né, na área de inspeção de estruturas também. Trabalha na parte de reabilitação, de recuperação de estruturas. Tem um projeto que é bem emblemático do professor Enio, que é a recuperação do estádio do Maracanã. Então, eu agradeço a presença dele. Hoje, o professor Enio também é o diretor vice-presidente do Ibracon. Ele é um membro muito atuante da nossa diretoria, tá? Então, agradeço, professor Enio. E o outro participante nosso, o Dr. Júlio Timerman, também diretor vice-presidente do Ibracon, é o nosso ex-presidente do Ibracon, que fez um excelente trabalho nos últimos 4 anos que ele esteve à frente do nosso instituto. Ele é diretor da Ingest Consultoria e Engenharia, uma empresa de engenharia também conhecida por obras emblemáticas aí que a gente tem. Trabalha na parte de inspeção de pontes, recuperação de estruturas, nas obras emblemáticas aí que a Ingest participou, participou com projetos, né, do Dr. Júlio, do Rafael Timerman. A gente pode citar a obra dos Sírios aqui em Campinas, a obra do Museu da Manhã lá no Rio de Janeiro, a recuperação da Ponte Pêncil em Santos. Então, hoje nós vamos ter 2 grandes especialistas aí podendo falar desse tema. E lembrando mais uma vez desse momento do Ibracon, que vai completar 48 anos em junho desse ano. Então, é um instituto que tem uma longevidade muito grande, que está sempre agregando conhecimento para poder repassar para os nossos engenheiros, arquitetos, sempre na cadeia do concreto. Tá? Então, com isso, eu vou passar a palavra para o Dr. Júlio, para o professor Enio, para ficarem à vontade para poder dar sequência na nossa live. Boa tarde a todos. Eu vou me antecipar ao professor Enio, e depois eu passo a palavra para o nosso amigo Enio Pazini. Queria agradecer aí a presença de todos, queria agradecer o esforço aí da diretoria do Ibracon, no sentido de viabilizar essa atividade, que eu acho que é uma atividade importantíssima, em função da atual situação, né, do Brasil, que nos força a permanecer realmente reclusos aqui em quarentena, no sentido de haver uma
pior aí na situação, mas dessas dificuldades, né, nós temos que aprender, né, a ter as oportunidades. E essa é uma grande oportunidade agora, no sentido da gente debater esse assunto aí que é bastante importante, que é a inspeção de estruturas e concreto, aproveitando então essa época que nós estamos aqui em quarentena para fazer uma reciclagem, para trocar experiência aqui entre esses profissionais de primeira linha que estão participando aqui dessa live, no sentido da gente realmente nos prepararmos aí. Nós temos uma demanda bastante grande a nível de Brasil com relação à inspeção de estruturas e concreto e poucos profissionais habilitados, né, qualificados para desenvolver essa atividade. Então, por isso que é dentro da missão do IBRACON, a missão realmente de disseminar conhecimento, de trocar experiência com profissionais, surgiu essa live, né, no sentido realmente da gente trocar esse tipo de experiência que os profissionais estão participando. Eu vou passar, essa é a minha parte introdutória, eu queria passar agora a palavra agora ao professor Enio Pazini, e daí nós, conjuntamente, nós vamos tocando, então, esse tema aqui com os vários aspectos, né, que tem que ser abordados. Professor Enio. Ok, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer aí o grande esforço da diretoria, de todas as diretorias envolvidas, né, para que essa conversa com o nosso público do IBRACON, né, que acompanha o trabalho do IBRACON, que gosta, né, dos trabalhos que o IBRACON produz, os produtos do IBRACON, né, mais conhecido é o nosso congresso, mas a gente gostaria de agradecer, então, esse esforço para que se tornasse possível essa comunicação direta com os profissionais que têm interesse nessa área de inspeção de estruturas de concreto e, mais especificamente, inspeção de obras de arte. Também é um prazer, uma honra estar junto com nosso querido ex-presidente Júlio, trocando aí um pouco de conhecimento e passando isso para vocês que estão nos assistindo. Eu acho que não existe dúvidas, né, para quem está acompanhando ou para quem acompanhou nos últimos anos os problemas que nós encontramos nas nossas estruturas de concreto. As nossas obras de arte também refletem estes problemas que a gente vê em todas as estruturas de concreto, e elas estão nos mostrando a necessidade de que os profissionais, o setor público, todas as pessoas envolvidas, né, com a durabilidade das estruturas de concreto, essas obras estão nos mostrando a necessidade da atenção. São muitos os casos no nosso país, a gente está sendo acompanhado também por pessoas de outros países, e a gente conhece um pouco da realidade dos nossos países aqui da América do Sul, e também da Iberoamérica. A gente sabe que existem muitos problemas nessas obras tão importantes para o dia a dia da sociedade desses países. E algumas vezes esses problemas são tão importantes que estas obras vêm a colapsar parcialmente ou totalmente, fazendo com que os prejuízos, não só prejuízos diretos associados ao reparo, à recuperação, ao reforço, à reabilitação dessas estruturas, mas um custo tremendo para a sociedade. Quando uma obra dessa, né, situada no centro de uma grande cidade, apresenta problemas, imediatamente a sociedade acaba sentindo, né, os reflexos deste problema, porque são horas e horas de trânsito, desvios, a chegada, né, dos recursos para essas cidades. Então, realmente, a gente não pode contabilizar os custos somente com os custos associados à reabilitação, que já são enormes, que já são muito elevados os custos para reabilitar estruturas que apresentam problemas. Então, isso no que se refere à importância e por que o IBRACON, então, resolveu oferecer um curso de
aperfeiçoamento, de formação de profissionais da área da engenharia ou da construção civil, para ser um pouco mais abrangente, para trabalhar num setor que é especializado. Então, esse setor é um setor especializado, realmente não é o engenheiro recém-formado que vai conseguir, sem realizar algum curso, sem realizar algum estudo um pouco mais aprofundado, que vai conseguir atuar nesta área. Este profissional, ele necessita ter, né, uma carga horária, precisa ter uma carga horária de formação específica para poder diagnosticar os problemas, acompanhar os problemas, documentar os problemas. Precisa organizar essas informações, saber que ensaios serão realizados para poder diagnosticar e que ações devem ser tomadas a partir do momento que toma conhecimento do estado de conservação de uma estrutura de concreto. Então, a gente está vendo aí nas imagens, né, eu acredito que todos estão vendo aí imagens de 2 exemplos aí de uma parte da estrutura com problemas de corrosão bastante avançados, com armaduras aí com seções perdidas, seções com a quantidade de seção muito elevada, né, de perda de seção, e também rompidas. Estamos vendo aí problemas de juntas também, são exemplos, né, que a gente está mostrando aí para vocês, mas estes problemas causam muitas vezes a interrupção, né, dessas obras de arte, porque partes dela colapsam ou podem estar demonstrando que elas vão colapsar num curto prazo de tempo, colocando em risco, então, como eu já tinha comentado com vocês, os usuários e mesmo a sociedade propriamente dita. Este curso aqui, que o Ibracon se propõe a apresentar para os seus associados e também para a comunidade em geral, ele é tratado de 2 maneiras. Ele é tratado como curso de inspetor 1 e curso de inspetor 2. O Júlio depois vai falar sobre a normalização, né, que trata, né, e que nos motivou também a organizar esse curso. Mas esse curso aí, inicialmente a gente tem oferecido o curso de inspetor 1 para a comunidade técnica aqui do nosso país, e também está sendo oferecido, teria sido oferecido agora em março para o pessoal de Assunção, mas devido aos problemas do coronavírus, a gente não pôde ir para lá para ministrar o curso. Mas a ideia é que este curso seja oferecido. Mais no final eu apresento um pouco da estatística do nosso curso, mas também para outros países que demonstrarem interesse em conhecer essa nossa norma de certificação e a norma de cadastramento de problemas, né? A gente sabe que estes problemas que podem aparecer nas estruturas de concreto, elas colocam em risco não só diretamente as pessoas que estão ali utilizando essa obra, como também as pessoas que podem estar passando por perto dessas obras, né? Vamos olhar ali aquela fotografia ali da esquerda de corrosão. Imaginem um cobrimento destes aqui caindo sobre um carro, sobre uma pessoa que esteja passando, né? Então, aparentemente, a gente pode dizer, essa estrutura, apesar desse estado adiantado aqui de deterioração, não vai colapsar nesse momento. Ok, então ela continua ainda com a vida útil dela, íntegra, ela continua ainda prestando o seu serviço. Depende, se a gente estiver falando de serviço estrutural, ela pode ainda estar conseguindo suportar aí as cargas que estão atuando nessas estruturas, mas do ponto de vista de serviço, não, ela perdeu já a sua capacidade de serviço e mesmo assim também a sua vida útil de projeto, porque essa estrutura foi projetada para que isso não ocorresse. A partir do momento que isso aqui está ocorrendo, a gente diz aqui no nosso, né, baseado na nossa norma brasileira, NBR 6118, que a vida útil aqui de serviço, ela já não existe mais, porque ela está colocando em risco, né,
a segurança do usuário que está passando por aqui. Então, ela necessita de uma intervenção. O inspetor de estrutura de concreto, ele tem que ser capaz de saber por que isso aconteceu, qual é a gravidade disso, qual a funcionalidade, serviço, aspecto estrutural que está sendo perdido para que uma intervenção possa ser realizada de maneira mais imediata ou não, dependendo do que ele está avaliando nessas estruturas de concreto. São muitos as possibilidades de avaliação, dependendo do tipo de manifestação patológica que está associada à estrutura de concreto. Então, a gente trata no curso de falar sobre essas metodologias de avaliação. Então, num caso de corrosão, citando aí o exemplo que está na figura, identificando-se isso numa primeira avaliação, a pessoa já sabe que tem que levar certos instrumentos, tomar a atenção a alguns aspectos da estrutura associadas a essa manifestação patológica. Se a gente vê outros problemas, como uma expansão, né, manifestações patológicas associadas a expansões, quer seja por sulfatos, quer seja por reação ao álcool agregado, o profissional já vai montar uma metodologia diferente, vai levar outros tipos de materiais, outros tipos de equipamentos para poder entender o que está acontecendo nessa estrutura. Então, aí no curso a gente desenvolve essas metodologias, tem uma parte, inclusive, prática, onde são realizados ensaios no laboratório, onde são utilizados equipamentos, o profissional ele vai lá e utiliza o equipamento, ele ensaia, nós coletamos o resultado e analisamos através dos critérios nacional ou internacionalmente aceito para que a gente discuta, então, o estado de conservação dessas estruturas. Além disso, também é feita uma inspeção no local. É feita, durante o curso, uma inspeção no local, onde é feito o preenchimento de uma planilha, que o professor Júlio vai explicar daqui um pouquinho, né? Uma planilha da ABNT-NBR 9452, é outra norma também que a gente aborda muito. Nós abordamos muito a ABNT-NBR 16230, que é de certificação, e também a norma 9452, ali no que se trata, principalmente no que se trata na inspeção da estrutura. Bom, vamos trocando um pouco, Júlio, a gente vai falando. Sim, eu gostaria de comentar, gostaria realmente de falar, agradeço aí tuas palavras aí. Ô, Júlio, se você quiser que mude o slide, você só levanta a mão assim, eu mudo, tá? Ok, tá bom, eu falo assim, agradeço aí, Eliana, você está ajudando aí a gente levar em frente. Gente, vocês estão vendo essas duas imagens, duas fotos aqui, nós estamos falando de obras aqui na região sudeste. Veja o Brasil, nosso país, aí de dimensões continentais, o aspecto de durabilidade das normas começou a ser abordado firmemente nas nossas normas brasileiras, na 618, há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo que eu digo em 2013, quando teve uma revisão da 618, que entrou, então, os requisitos aí de durabilidade, classe de agressividade. Então, você pega várias estruturas, não só aqui em São Paulo, no Brasil todo, estruturas que têm implantadas um meio bastante agressivo, ambiente marinho, com cobrimentos de armadura bastante inferiores aí, gerando esses problemas aí que nós vemos aqui do lado esquerdo. Nós temos outros aspectos aí que começam a degradar a estrutura de concreto, a parte do ambiente assim bastante agressivo, ambiente poluído, as cargas, né, móveis, né, que tem havido aí um acréscimo, um aumento significativo no porte, né, e na densidade aí das cargas móveis, isso gerando, então, solicitações não previstas aí na estrutura. Então, por isso que se faz necessário fazer uma gestão nessa manutenção dessas estruturas, né, nessa manutenção das pontes e viadutos. Não sei se vocês sabem, um pouquinho de curiosidade, a primeira norma de inspeção de pontes e estruturas
ela foi gerada, né, a partir da necessidade de uma demanda de uma metodologia para inspecionar a Ponte Rio-Niterói. O professor Carlos Henrique Siqueira, o nosso grande amigo, consultor aí da Ponte Rio-Niterói, ele foi um dos profissionais que contribuiu para a primeira norma lá de inspeção de pontes, que foi gerada em função da necessidade dessa elaboração de uma sistemática, né, de vistoria da Ponte Rio-Niterói. E, a partir daí, desde aquela época da década de 80, nunca houve uma revisão dessa norma. E essa norma foi feita uma revisão dela agora em 2015, se tornando, vamos dizer, com a estrutura que está hoje atual. O porquê que essa norma é muito importante, a norma 9452, com a inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto. Porque vocês não sabem, quer dizer, ninguém sabe hoje em dia exatamente a quantidade de estruturas que nós temos no Brasil. Outro dia nós tivemos um acidente aqui em São Paulo, um acidente, um colapso local, num apoio, numa ponte na marginal do Rio Pinheiros, que gerou a interdição da marginal do Rio Pinheiros, e todos os problemas, né, decorrentes dessa interdição, não só da recuperação da obra, mas também do atraso, da quantidade de horas perdidas, né, pelo pessoal no tráfego, no trânsito. Né? E aí, em função depois desse acidente, a Prefeitura aqui de São Paulo, por exemplo, ela se sensibilizou com a importância, né, da manutenção de gestão de estruturas, e porque a Prefeitura, o próprio corpo técnico da Prefeitura de São Paulo, não sabia a quantidade de pontes e viadutos que estavam sob sua administração. Uns falavam em 180 obras, outros falavam em 200 obras. Eu reputo que nós temos mais de 600 obras aqui em São Paulo, que não existia realmente uma gestão. A gente não sabia como é que estava a situação dela sobre os aspectos de segurança estrutural e de durabilidade. Então, essa norma, né, brasileira, essa norma que foi feita, a revisão dela, e está colocada agora na comunidade técnica, ela serve, né, como uma gestão de manutenção das estruturas. Nós não sabemos, eu havia comentado com vocês, nós não sabemos quantas obras nós temos na cidade de São Paulo. Imaginem no Brasil. Imagine a quantidade de obras no Brasil, que nós não temos um conhecimento profundo da situação dela, sobre esses aspectos de segurança estrutural, de durabilidade e de funcionalidade. Eu reputo que nós temos aproximadamente 120 mil pontes, viadutos e passarelas de concreto. Estou falando de passarelas de concreto, nós estamos falando de Ibracon. Agora, imaginem outros tipos de estrutura, quer dizer, estruturas mistas, nós não estamos falando de túneis. Então, nós temos muitas estruturas que têm que ser investigadas para ver como é que está a situação delas sobre o aspecto de segurança estrutural e de durabilidade. Então, por isso que foi gerada essa revisão de norma, ela foi debatida insistentemente, constantemente durante 2 anos e gerou... Leandro, passa o próximo slide, que é a norma 9452. Duas perguntas aqui. Não é fácil fazer em casa. 2 perguntas aqui rapidamente, mas eu faço primeiro uma e depois a outra. A primeira pergunta: esse curso daria alguma atribuição especial a engenheiros, arquitetos, enfim, né? Se vamos assim dizer, os engenheiros receberiam uma atribuição para fazer mais inspeções, mais avaliações em pontes, viadutos, ou não dariam atribuição, apenas conhecimento, conhecimento somente, não a atribuição?
Deixa eu responder já, então, interrompendo um pouquinho a minha apresentação. Esse curso chama um curso preparatório para certificação de profissionais, de inspetor 1, e depois nós vamos ter também inspetor 2. Hoje em dia, o IBRACON, em função da necessidade das demandas administrativas, formulou um convênio com uma outra entidade chamada Global. Essa entidade global, ela faz, então, todo o processo de certificação. Então, o IBRACON, hoje em dia, ele tem esse curso preparatório, que é um curso de treinamento para o profissional que queira se certificar nessa atividade de inspetor de estruturas de concreto. A atividade de certificação, como vocês estão vendo aqui na tela, ela é baseada em 2 normas técnicas brasileiras vigentes e pertinentes ao assunto. Essa norma 9452, a edição dela 2016, e a BNT 16.230, que é requisitos para certificação de pessoas que queiram se habilitar para inspeção de estruturas em concreto. Então, esse curso ele faz um treinamento, ele aborda todos os aspectos dessas 2 normas, mas ele não certifica. Essa certificação é feita depois através de um convênio do IBRACON com essa entidade global. Essa entidade global, ela recepciona todos os documentos. Então, há necessidade de apresentação de todos os documentos, comprobatórios da experiência do profissional, exame de vista. Aí depois, é óbvio que isso aí depois vai ser falado aí no final aqui do nosso live, mas aí tem todo um preparo dessa global, depois de aprovado esses documentos, é agendada uma data, né, para esse profissional fazer uma prova teórica, Bernardo. Essa prova teórica é constituída aí por, acho que 50 questões, tem questões de cunho genérico e questões específicas, sabe, noções de metrologia, noções de levantamento de quantidades, enfim, que abordam aqui as 2 normas brasileiras. Essa prova teórica é desenvolvida, agendada, o profissional, para ele ser habilitado para a próxima etapa, que é uma prova prática, ele tem que obter um índice de aprovação de 70%. Se ele não tiver essa aprovação, é feita uma entrevista, né, aprovando ou não, com o entrevistador aí, que é um profissional indicado pela Global. Ele mostra as fraquezas, vamos dizer, as dificuldades que esse profissional teve, eventualmente, quando não passou, no sentido de ele estudar novamente esses aspectos que ele não foi bem nessa prova. Se ele foi bem, mostra para ele, então, que ele está bem, que foi aprovado, e passa para a próxima etapa, que é a prova prática. A prova prática é agendado também com vários candidatos, eles vão para uma obra de arte, uma ponte, um viaduto, dependendo do local. Nós já fizemos essas provas práticas aqui na cidade de São Paulo, aproveitamos lá que nós tínhamos uma obra que estava em recuperação, e a prefeitura gentilmente nos cedeu, nós fizemos a prova prática dos últimos candidatos, lá na Ponte do Jaguaré, aquela que pegou fogo, sofreu um incêndio lá, em cima da marginal do Rio Pinheiros. E junto com examinadores, que vão averiguando, vão verificando se o candidato ele tem competência mínima, né, para coordenar uma inspeção, que é um serviço de muita responsabilidade, Bernardo. Eu espero que eu tenha respondido aí a tua questão. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu, Bernardo, queria complementar, porque eu acho que a pergunta pode ter 2 viés. Tem esse viés que o professor Júlio muito bem explicou, que é o atendimento dessa norma brasileira, né? Que é uma ABNT, 16.230, que certifica o profissional para trabalhar nisso. Mas talvez o nosso
nosso assistente aí da live possa querer talvez entender um outro tipo de resposta, né? Que seria se um engenheiro, por exemplo, que recém se formou, ele pode fazer uma inspeção. Então, se a gente verificar do ponto de vista do CREA, né, do nosso conselho, o profissional que fez o curso de engenharia civil, ele, se perguntar lá, eu sou aqui conselheiro, né? Agora saí do conselho do CREA Goiás. Então, ele pode. Já adicionando engenheiro, arquiteto e há uma pergunta aqui, o tecnólogo. Isso, então... Esses também podem fazer? Essa é a pergunta. Podem fazer o curso, mas eu queria responder do ponto de vista da legislação CREA e depois legislação norma. Porque, teoricamente, sim, o engenheiro... Eu sou engenheiro civil, eu posso, teoricamente, fazer um monte de coisa, mas, obviamente, que eu não vou fazer um projeto de instalações hidráulicas, porque eu não tenho também... Não estou falando agora do ponto de vista da normalização 16230, estou falando do ponto de vista até ético-profissional. Então, é importante que o profissional que queira se dedicar a isso, embora ele, como engenheiro civil, possa fazer, ele não vai conseguir fazer. A verdade é essa. Conseguir fazer a contento, né? E de uma maneira adequada a inspeção de uma obra de arte sem que ele se aprofunde nisso. Tanto é que a norma brasileira, por entender isso, essa necessidade e essa responsabilidade de obras desse tipo, apresenta uma norma de certificação e outra norma de inspeção, a 9452 para inspeção e a outra para qualificação e certificação de pessoal, que é 16230. Vale a gente pensar agora no edifício lá de Fortaleza. Obviamente que qualquer profissional da engenharia pode fazer um diagnóstico, um projeto de reparo e recuperação de um edifício, mas um profissional que não tem essa expertise, que não adentrou nisso, e que talvez não tenha, né, um histórico e não se certifique, por exemplo, ele pode não fazer o trabalho adequado, necessário para melhor entender o que está acontecendo com essa estrutura e para melhor dar os prosseguimentos, né? Os procedimentos e prosseguimentos de o que fazer com essa estrutura que apresenta esses problemas. Do ponto de vista do curso, das necessidades, né, a norma fala isso. A 16230, ela diz que para inspetor 1, e depois isso é cobrado na certificação, que o professor Júlio comentou muito bem, feita pela Global, isso é cobrado depois, mas já para se inscrever no curso, que é um curso de formação, o IBRACON já pede alguns requisitos mínimos de escolaridade e experiência. Vou ler aqui para vocês, ó, o requisito mínimo de escolaridade e experiência profissional para inscrição no curso de inspetor 1. Alternativa A, ter curso superior na área de construção civil com 1 ano de experiência em patologia e terapia das estruturas de concreto. Alternativa B, ter ensino médio, e aí já respondemos então o nosso outro ouvinte, em ter ensino médio profissionalizante em construção civil com 2 anos de experiência em patologia e terapia das estruturas de concreto. E alternativa C, ensino médio com 5 anos de experiência na atividade de inspeção e recuperação ou reforço. Isso então, o tecnólogo é curso superior, ele entra ainda na opção A, né? A opção Exato. B e C entra o técnico, né? O técnico, perfeito, perfeito. Então, Fernando, desculpa, professor. O objetivo, né, dessa certificação de profissionais não foi elitizar realmente a comunidade técnica, foi disseminar conhecimento. Vocês podem ver, então, pela 16.230, que um profissional que não tenha curso superior, mas tem experiência nessa atividade de inspeção, atividade de campo, ele pode certificar como inspetor 1. Ele pode coordenar uma equipe técnica. Tem técnicos aí com 30, 40 anos aí de experiência que podem. Então, essa norma 16.230, ela não veio elitizar, como muitos profissionais estavam falando que não, nós vamos dizer, não, a finalidade dessa qualificação é disseminar conhecimento, aumentar realmente o corpo técnico, né, de profissionais habilitados a desenvolver. Nós estamos falando em 120 mil pontos aqui no Brasil.
Essas fotos que vocês acabaram de ver são aqui em São Paulo. Imagina como é que está a situação em outros estados, gente. Nós temos muita infraestrutura aí para desenvolver, muita coisa para tocar, e tem ocorrido muitos atrasos, aumento de custo de obra, em função de uma falta de infraestrutura. Às vezes você tem uma ponte lá que está com grande recalque de fundação, por causa de uma corrosão, num colapso do bloco de fundação, que o transporte ele precisa desviar 400 quilômetros por causa daquela obra. Então, por isso que é importante realmente o IBRACON treinar esses profissionais certificarem. Nós temos muita coisa para fazer, não só para a nova infraestrutura de novas obras, como também para obras existentes. Nós estamos falando em 120 mil obras de arte, pontes e viadutos. Precisa ser feito inspeções. A Prefeitura de São Paulo está sensibilizado com isso agora, está contratando empresas profissionais, está com muita dificuldade de contratar profissionais, porque não existe realmente profissionais de quantidade suficiente para atender. Nós estamos falando de São Paulo, imagina no Brasil todo. DENIT, DRs. Então, gente, nós precisamos realmente disseminar esse conhecimento. Precisamos realmente aumentar a massa crítica, os profissionais que possam atender a esse nível, né, de exigência no sentido da gente fazer uma gestão. Nós não temos recursos, ainda mais agora no Brasil, a fazer manutenção em 120 mil pontos ao mesmo tempo. Por isso que entra essa norma 9452. A gente vai fazer uma inspeção nessas obras e vamos identificar as obras mais críticas. E aí, em função dessas obras, nós vamos direcionar, focar o nosso recurso nessas obras mais críticas, nas obras realmente que, em função dos recursos disponíveis, dos poucos recursos, nós vamos focar nessas obras mais críticas. Essa é a finalidade dessa gestão, né, de manutenção das pontes. Ô, Júlio, só para complementar o que só eu fazer estava falando. Só fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta aqui que veio do Leandro Barioni, xará aqui. Já que vocês estão falando da quantidade de pontes, né, desse cadastro das pontes, ele está perguntando se existe um banco de dados unificado, o cadastramento de inspeção, como o SGO. Se existe do Brasil, se essas pontes todas estão catalogadas ou não. A resposta, falando uma resposta bastante clara, não existe esse cadastro geral. O DENIT lá, o DENIT ele tem o DENIT ele tem um sistema de gerenciamento de obras que chama SGO. Isso abrange, então, quando você vai fazer inspeção em uma rodovia federal, você vai para campo, o DENIT dá autorização para você. Primeiro você precisa ser cadastrado lá no DENIT, o DENIT te abre um link lá para você acessar o sistema deles, o SGO, que nada mais é que um banco de dados. Você vai para campo fazer um cadastramento, uma atualização da situação da obra, e você automaticamente manda essas informações, vamos dizer, para o SGO. Nós estamos falando isso do DENIT. Os DRs, aqui em São Paulo está havendo realmente uma movimentação, a Prefeitura de São Paulo, municipal, estadual, está havendo uma movimentação aqui no DR de São Paulo, no sentido realmente de atualizar um sistema de gerenciamento que estava desativado. E eu estou falando aqui em São Paulo, você pega em outros estados aí, não tem realmente, primeiro não existe uma unificação. Não existe uma unificação. Então, cada estado apresenta um sistema de gestão de manutenção. E tem estados que nem tem esse sistema de gestão. O pessoal apaga incêndio. A obra tem um problema, o pessoal vai lá e vai apagar um incêndio lá no sentido realmente de atender aquela demanda. Mas não tem. Realmente não tem. Precisaria ter. A nossa norma 9452, ela, se você... Leandro, por favor, põe na próxima página. No próximo... Isso. Então, a norma 9452, ela veio tentar também trazer essa unificação, vamos dizer, desse cadastramento. Unificação desse cadastramento.
A norma 9452 tem uma série de anexos. O anexo A, que é esse que eu estou mostrando agora para vocês, é um anexo que você faz um levantamento de uma inspeção cadastral, uma inspeção inicial. Uma coisa importante também, gente, existem nas normas brasileiras os anexos normativos e os informativos. Todos os anexos nessa norma aqui brasileira, 9452, eles são normativos. Eles foram aprovados, eles são vigentes. Então, se eles são normativos, você precisa seguir essa ficha de inspeção cadastral. Ah, mas eu tenho uma ficha mais simples. Não pode. Tem que ser essa ficha. Essa ficha ela foi aprovada, debatida, ela foi discutida com órgãos federais, estaduais, municipais, autarquias. Então, todos se obrigaram a seguir essa norma. Ah, se eu tiver uma ficha mais completa, tudo bem, você pode. Uma ficha que abrange essa ficha não há problema. O que não pode é uma ficha com menos informações. Você vai para campo, hoje em dia o pessoal, antigamente, né, no meu tempo, estou falando há 10 anos atrás, já levava prancheta, papel. Hoje em dia o pessoal vai com, como é que chama? iPad, o equipamento lá, leva isso aqui, está tudo digital. Ele entra aqui, então, veja esse modelo de ficha inicial, né? Identificação da rodovia local, o sentido norte-sul, sentido Curitiba, Ponta Grossa, localização, ano de construção, para ver se ele tem, projetista da obra, são informações importantes. Ah, se não tiver, depois faz uma pesquisa lá no DR. Características da obra, comprimento, largura total, largura útil da obra. Sistema construtivo, por que você não vai... Ah, sistema construtivo, ela longitudinalmente, ela tem 3 tramos isostáticos, hiperestáticos, coisas desse tipo. Você entra aqui nessa tabela A3, põe um pouquinho mais para frente, Leandro, a tabela A3, por exemplo, lá. Mais uma. Aí, tabela A3 aqui. Você vê lá, é moldado em loco, você coloca o código 1. Para quem tem tudo isso já no iPad, lá no SGO, a hora que você clica essa codificação, já vai aparecer o sistema construtivo, se ela é moldada em loco, se ela é pré-moldada, balanço sucessivo, empurrada, estaiada. Você não precisa ficar escrevendo, você só, com a prática, né, do inspetor, do profissional que está dando um apoio para o inspetor, ele vai apresentando essa codificação e o sistema automaticamente ele volta. Volta lá para a primeira página, Leandro, por favor. Volta para a primeira, mais uma. Não, agora passou. Aí. Então, vocês estão vendo o sistema? Não, passou. Júlio, oi. Só lembrando, hoje é um bate-papo, aí uma live rápida, aí, não é palestra de 3 dias hoje, né? Vamos... Tá bom. Eu só estou comentando, então, é uma ficha de inspeção bastante simples, bastante abrangente, no sentido de apresentar todas as características, né, da obra. Põe na próxima página, Leandro. Aqui você faz croquis, né, planta, tabuleiro, código longitudinal. Hoje em dia, com recursos aí, o pessoal está usando scanner a laser, enfim, tem uma série de recursos, drone com fotos, enfim, tem uma série de recursos que a gente utiliza, né, para fazer essa inspeção. Vocês estão vendo que são fichas simples de inspeção próxima, Leandro. Aqui é um registro fotográfico mostrando as principais características. Vocês estão vendo, então, que as informações, e aqui é aquela codificação para a gente associar tipologia transversal, longitudinal. Vocês estão vendo, de novo, que a norma ela tem realmente esse cunho prático, em função, depois de todos os problemas que a gente levanta na obra, a gente dá uma classificação para essa obra. Em função dessa classificação, que varia de 1, que é péssima, até 5, que é ótima, a gente consegue fazer um banco de dados atualizados, sabendo como é que está a situação daquela obra. E passa isso para o administrador da rodovia, no sentido de ele fazer gestão, né, dos recursos. Desculpa eu ter me estendido, Bernardo. Não, tá ok. Tá ok. Bom, deixa eu só... Você quer falar alguma coisa, né? Eu quero falar do curso um pouquinho.
Não, é só para comentar, no final aqui da fala do Júlio, o que o curso, nesse processo de formação, a partir do preenchimento de um formulário como esse, e aí o Júlio apresentou o da norma, né? O inspetor ele teria que ser capaz de dizer finalmente, no final, exatamente isso, classificar qual é o estado dessa estrutura, dessa obra de arte do ponto de vista estrutural, nota de 1 a 5, durabilidade, nota de 1 a 5, funcional, ou nota de 1 a 5. E ele justificar, porque isso é importante, porque vai chegar lá no administrador da obra, né? No dono da obra, quer seja uma obra privatizada ou uma obra do governo, ele vai poder, então, colocar isso no sistema de gestão dele. E isso é uma coisa que não é tão... É simples a tabela, mas não é simples para um profissional que acabou de sair da universidade. Por isso, o processo de formação específico num curso como este. Eu não tinha, só para complementar, aquela formação que eu falei era do curso do certificação de inspetor 1. Existe a norma 16230, fala também do inspetor 2. Aí já tem duas alternativas para que o profissional realize esse curso. A, ser engenheiro civil especialista, com pós-graduação lato sensu, mestre ou doutor, em patologia e terapia das estruturas ou em estruturas de concreto, com 2 anos de experiência na atividade. Alternativa B, ser engenheiro civil. Engenheiro civil, não precisa ser especialista, mas com 5 anos de experiência em patologia e terapia das estruturas de concreto. E alternativa C, ter curso superior, aí vem o tecnólogo, que o Bernardo estava falando, curso superior na área de construção civil, com 10 anos de experiência em patologia e terapia das estruturas de concreto. Portanto, mesmo em inspetor 2, a pergunta do nosso querido colega aí, ele também pode ser inspetor 1 ou inspetor 2, mas para isso é claro que ele deve ter essa formação específica. Professor Leandro, pode seguir aí o nosso... Bom, eu vou falar rapidinho só para apresentar o curso do Ibracon, né, que vocês já comentaram bastante, mas depois tem até 2 perguntas aqui que eu vou deixar, se der tempo, aí a gente responde agora, senão depois a gente pode entrar em contato para responder algumas outras perguntas que ficaram. Bom, então o Ibracon, em parceria com o Instituto IDD, tem junto com o curso Master Pack que o Ibracon oferece de educação continuada, tudo. Nós temos um curso, que é o curso que o professor Enio, o professor Júlio já comentaram, o curso preparatório para inspetor 1, inspeção de estruturas de concreto, segundo a ABNT NBR 16230 de 2003 e a NBR 9452, que já está muito fresca, aí, de 2019, né? Esse curso, os 2 professores já comentaram bastante, várias coisas que abrangem, né, os interesses, os estudos aprofundados da norma, tem uma parte prática muito interessante. A primeira turma desse curso surgiu lá em 2017, né? Então, veja, tivemos a primeira turma no final de 2017, turmas em 2018, turmas em 2019, né? E eu vou passar para o professor Enio falar algumas estatísticas desse curso, mais alguns itens do curso, tá? Só adiantando, nós temos uma próxima turma confirmada, já nós teríamos alguns cursos antes, né? 2 turmas, uma lá em Assunção, no Paraguai, e uma em Salvador, na Bahia, já agora para o mês de abril, mas devido ao problema do coronavírus, nós adiamos, mas por enquanto já está confirmado já o curso lá 24, 25 e 26 de setembro, né? Em parceria lá, como eu já falei, com o Instituto IDD. Para quem quiser mais informação, tudo de matrícula, pode procurar no link que está aí na página. E eu devolvo aí para o professor Enio, professor Júlio, se quiserem comentar mais alguma coisa. Depois eu vou passar umas 2 perguntas que eu tenho aqui. Ok, então, o curso ele teve a primeira turma em São Paulo em 2017. Nós tivemos 16 profissionais realizando esse curso. Depois, os demais cursos foram em 2018 e 2019. Em 2018, nós realizamos curso em Recife,
Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Então, Recife com 16 profissionais, Fortaleza com 19, Brasília 28, Belo Horizonte 33, Rio de Janeiro 30 profissionais, Curitiba 28 profissionais. Não, Curitiba foi em 2019. Em 2019, Curitiba com 28 profissionais, Americana com 18 profissionais, São Leopoldo com 15 profissionais e São Paulo, a segunda turma de Inspetor 1, com 28. Então, no total, 201 profissionais realizaram este curso preparatório, né? Um curso de formação preparatório. E, então, 10 cursos, 201. 8 estados, então, foram contemplados com este curso. São Paulo, Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós tivemos já uma prova de certificação feita pela Global, que tem este acordo, né, com o IBRACON, este convênio com o Instituto Brasileiro do Concreto, e 9 profissionais foram certificados. Profissionais de 6 estados: Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Amazonas, Ceará e Paraná. Foram certificados no ano passado, no curso, no processo que foi realizado no ano passado. Este ano, pensamos em realizar, obviamente, mais cursos como esse, também de Inspetor 2, e novas certificações através da Global. Esta é a ideia com relação a esse ano, que nós tivemos que fazer adaptações em função dos problemas que todos os países estão enfrentando. Queria comentar também, estou vendo aqui, tem uma série de perguntas aí, eu não sei se nós vamos ter tempo hábil para responder a todas elas. Não, Leandro? Bastante pergunta aí. Estava comentando, para quem realmente quiser se aprofundar nessa atividade de inspeção de pontes, viadutos, passarelas de concreto. Então, nós estamos falando primeiro em pontes, viadutos e passarelas de concreto. Existe uma demanda aí também, existe um grupo de trabalho que está se reunindo também, no sentido de fazer também uma norma de inspeção de estruturas mistas. Norma de estruturas mistas. Esse grupo é coordenado pelo professor Túlio Bittencourt, lá da Escola Politécnica, pelo professor Zacarias Chamberlain, aí do Sul, pertinho de você aí, Bernardo, e do Rafael Timerman também. A ideia existem duas alternativas, né? Ou eles soltarem uma norma própria deles, ou então um adendo, um apêndice, um anexo, né, da nossa norma 9452. Mostrar que na nossa norma 9452 nós temos 3 níveis, né, de inspeção. Isso que eu mostrei para vocês agora foi uma inspeção inicial cadastral. Ela tem que ser feita logo que você vai montar esse plano de gestão de manutenção das obras, ou quando uma concessionária assume uma determinada rodovia, ou quando é construída uma nova rodovia, então é feito um as-built, então essa inspeção inicial. É uma ficha bastante simples. Depois, uma outra inspeção, uma inspeção rotineira, uma inspeção que deve ser feita anualmente, no sentido de ver se houve alguma evolução, se surgiu algum fato novo que veio da inspeção cadastral, a inspeção inicial. E a terceira inspeção, que é uma inspeção muito mais detalhada, que nós chamamos de inspeção especial. Aquilo que eu chamo de você se aproximar da estrutura, colocar o nariz na pedra, para você identificar as fissuras, concreto segregado, a quantidade de fissuras, para você fazer uma avaliação, uma verificação analítica estrutural. E vocês vejam, imaginem, então, a demanda, né? Essa inspeção especial, ela tem que ser feita a cada 5 anos, ou foi flexibilizada até para 8 anos, em função do estado da estrutura. Eu estou falando isso para aproximadamente 120 mil pontos, a quantidade de obras, inspeções rotineiras anuais. Nós não temos profissionais suficientes para atender essa demanda no Brasil. Nós temos que nos preparar. Essa é a missão do IBRACON.
O IBRACON tem como missão disseminar esse conhecimento, preparar esses profissionais para evitar acidentes, evitar interdições, evitar custos altos, né, de manutenção da nossa infraestrutura. Essa é a missão do IBRACON. Professor Bernardo, professor Leandro, nossa diretora Jéssica também, eu queria comentar, e até talvez dê alguma ideia, comentar que este curso de formação, né, preparatório de inspetor, ele também conta créditos para o nosso programa Master PEC, que é o Master em Produção de Estruturas de Concreto, que é um programa do IBRACON, que já existe há alguns anos. Os profissionais vão realizando cursos oferecidos pelo IBRACON ou por entidades parceiras dentro do Congresso do IBRACON, dentro do Congresso Brasileiro do IBRACON, que é anualmente realizado, ou também na nossa revista concreta, vai contando pontos e a partir do momento que ele chega numa quantidade de pontos, você site do IBRACON, ele recebe um certificado de Master em Produção de Estruturas de Concreto. E talvez fique a ideia para o nosso diretor Leandro, para o diretor Bernardo, para a diretora Jéssica, de fazer uma live explicando sobre o curso Master PEC numa outra sequência, tá bom? Ô Enio, Júlio, só para já lá do Instagram, só para deixar que a gente vai colocar as perguntas as respostas, a gente deixa depois algumas respostas lá no Stories do Instagram, passa no Facebook. Uma pergunta que o pessoal muito perguntou é como, além de fazer o curso, né, como ganhar experiência nessa área de inspeção, né? O que vocês teriam para comentar para eles, tá certo? E que vocês poderiam fazer uma forma do pessoal ganhar experiência aí nessa área. E como comprova a experiência, se é através de ARTs e RRTs, né? Como que comprova essa experiência, Júlio? Essa experiência, bom, primeiro, como é que ele adquire um engenheiro recém-formado? Assim como um médico que se formou agora, ele tem que trabalhar no local aí com profissionais que têm experiência para adquirir essa experiência, não tem jeito. Não existe um curso de graduação hoje em dia, existe curso, mas não existe uma disciplina de inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto. Então, ele tem que trabalhar em empresas, tem que fazer estágio, tem que fazer residência, né, em empresas que fazem esse tipo de atividade, e essa experiência vai ser comprovada através de atestado, através de declaração do diretor dessa empresa, né, no sentido do mesmo que o mesmo participou de um conjunto de inspeções de uma determinada rodovia, aí ele, com isso, ele consegue comprovar essa experiência. E, em função dessa comprovação da experiência, dessa declaração, desses atestados, ele apresenta esses documentos lá na Global e se habilita depois a ser um inspetor 1, que é a primeira etapa. Depois do inspetor 2, ele, na realidade, além de ter todas as competências do inspetor 1, inspetor 2 ele também tem que ter noções, ele tem que ter noções de concepção estrutural, noção de desempenho das estruturas, né? No sentido da gente entender, em função da coleta de dados que nós tivemos lá no campo, fazer um diagnóstico e um prognóstico lá da estrutura. Essa é a função, né, do inspetor 2. Então, não tem jeito. O camarada quer adquirir experiência, tem que trabalhar numa empresa, no local, com profissionais que têm experiência, no sentido de essa é a lei da vida. O médico faz isso, o advogado faz isso, o engenheiro também tem que fazer isso. Então, só para complementar, Júlio, ali a norma é bem clara e ela é ampla. Ela diz experiência em patologia e terapia das construções. Por exemplo, aquele profissional que está fazendo laudos de problemas em edificações, né, de problemas de manifestações patológicas, registrando todas as comprovações de laudos, perícias que ele vai fazendo, também, além dessas que o professor Júlio está falando, também servem para comprovar essa experiência na área que é ampla, né? A norma fala de patologia e terapia das estruturas de concreto. Perfeito. Bom, só para também informar, teve a pergunta do Adriano, né? Quando que vai ser o nosso próximo
processo de certificação pelo NQCP, né? Eu acho Existe que uma é agenda- não é pergunta, é o Adriano, nosso diretor, Leandro. Eu entendi, Ele desculpa. está Então, mas é avisando, só é um aviso. Ele é um mesmo, ele aviso, né? mesmo é que Eu deve responder. ia dar a resposta. Que a agenda, né, vai estar sendo preparada para ter o exame no mês de outubro de 2020. Se tudo correr bem aí até outubro, se Deus quiser, a gente já está de volta às atividades normais. Então, a informação é que os exames acontecerão para a certificação do NQCP lá em outubro desse ano. Tá? Só uma desculpa complementar também, e complementando aí a questão do Adriano Damasio, nosso diretor de certificação, eu falei que nós temos aquela prova prática, né, para aqueles profissionais que prova teórica e prova prática. A prova teórica, né, dentro no sentido de facilitar também a vida dos candidatos, o camarada mora, por exemplo, lá em Palmas, no Tocantins, vai ter uma turma que vai fazer exame aqui em São Paulo. Ele não precisa vir para São Paulo para fazer a prova teórica. Ele pode fazer a prova teórica lá no próprio local onde ele está sediado. A Global ela tem uma série de filiais ou próximo àquele local, quer dizer, no sentido de minimizar esse deslocamento. Tá? E depois a prova teórica, a prova prática, assim, aí nós temos que ver, em função de juntar, né, os examinadores e juntar candidatos, no sentido realmente da gente definir uma determinada cidade. Nós fizemos até agora a prova prática aqui em São Paulo. Mas nada impede nós fazermos uma prova prática em Salvador, em São Luís do Maranhão, em Manaus. É só questão realmente de ter massa crítica, ter candidatos, a gente deslocar o examinador para lá para fazer essa prova prática também. Tá certo. O Enio ou o Júlio, né, tem uma pergunta aqui do Felipe Gregnami, né? Com relação à gestão das obras de artes especiais, existem modelos de degradação indicados para análise de ciclo de vida das estruturas no médio e longo prazo? Ele está perguntando. Enio, Sim, nós temos modelos aí, modelos para avaliar. Tem alguns aí que estão no mercado, 365, tem o modelo 365, né, que é desenvolvido. Nós tivemos aqui uma palestra uns anos atrás do nosso saudoso professor Oda Giorgio, que explicou num curso que o Ibracon ofereceu, como que fazia esse prognóstico, né? Como que fazia essa avaliação em função de decisões de projeto. Então, existem algumas normalizações, algumas instituições que apresentam softwares que dão essa possibilidade de estimativa de vida útil de projeto das estruturas de concreto e que dão essa avaliação com vários cenários que são propostos pelo próprio especialista, pelo próprio projetista. Tá. Perfeito. Maurício Marques está dizendo que quer levar o curso para Goiânia contigo aí, Enio. Perfeito, bacana. Olha, é só me encontrar aqui na Universidade Federal de Goiás. Agora em casa, né? Agora não, né? Aqui na universidade, ou pelo e-mail aí, que não sei se está nessa live, estão colocando os nossos e-mails, mas pelo e-mail, e nós teremos imenso prazer em realizá-lo aqui em Goiânia. Só para colocar lá na Universidade Federal de Goiás, falando, claro que é uma experiência estudantil, na disciplina de reforço e recuperação de estruturas de concreto, o trabalho do aluno de oitavo, nono e 10º semestre foi fazer o diagnóstico do edifício que colapsou em Fortaleza em outubro do ano passado, né? Então, esse foi o trabalho do pessoal. Então, claro, que ele tendo isso na graduação, ele passa a ter interesse pela área, coisa que, às vezes, a graduação de muitas universidades não mostram isso para o aluno. Então, o nosso querido aí, especialista e conterrâneo daqui de Goiânia, estou à tua disposição. Tem mais uma pergunta aqui do Valtinho Martins. Não sei se vocês têm
Ele fala que em 2000, né, no ano 2000, foram feitas uma série de instalações de monitoramento de algumas pontes, né? Se vocês sabem se isso continua, se foi descartado, não sei se vocês sabem de quais monitoramentos ele está falando também. E hoje, como é que tem algumas pontes que são monitoradas? Como é que está sendo essa parte de monitoramento das pontes? Eu acho que tem muitas pontes, principalmente nas vias em concessão, estão sendo monitoradas. Existem muitas pontes em monitoramento. A gente fala, às vezes não especificamente nesse curso, mas em outras palestras e cursos que a gente dá, que as estruturas como estas, né, obras de arte, deveriam nascer já com sensores para monitoramento. Essa é uma coisa que nós temos que pensar num futuro próximo. Eu tive a oportunidade, em 2009, de fazer um pós-doutorado na Noruega, onde fui ver obras de arte, pontes, que eram monitoradas, já nasciam monitoradas, sobre todos esses aspectos que hoje nós falamos no nosso curso de formação para avaliar o estado de conservação da estrutura de concreto. Então, claro que a gente almeja isso e, no caso, acho que a pergunta está falando de monitoramento de uma estrutura existente. Isso. Que é o caso, né? Tudo que muitas das coisas que a gente fala nesse curso de formação, né? As possibilidades de monitoração. E eu acho que o Júlio pode falar com maior propriedade, mas principalmente as obras que estão em vias cuidadas por concessionárias devem estar sendo monitoradas devido aos problemas que já tiveram ou para prevenir também. De fato, tem várias concessionárias aí que implementaram um programa de monitoramento, né, das estruturas. Esse monitoramento, na realidade, é um monitoramento preditivo, quer dizer, no sentido de ele tentar prever eventuais manifestações patológicas no sentido de intervir na estrutura. Então, você coloca lá acelerômetros, você instala defletores na estrutura e através de modelos matemáticos, né, representativos da estrutura, ela tem uma determinada resposta. E aí, então, é feito esse monitoramento através desses sensores. É um monitoramento remoto. Na verdade, hoje em dia, esse monitoramento todo é remoto. A partir do momento que começa a dar respostas diferentes daquela resposta que o modelo, quando a estrutura estava íntegra, deu, isso está associado a uma determinada manifestação patológica, ao início de um processo de corrosão, a uma passagem de uma carga acima da carga prevista. Então, em função disso aí, você gera, então, um diagnóstico, né, e consegue, então, fazer intervenção nessas estruturas. Isso para estruturas existentes. Eu sei de histórico aí de algumas obras, principalmente aqui em São Paulo, quando foi feita a ponte Bernardo Godifário, por exemplo, que é na marginal do Rio Pinheiros, na execução da estrutura foram deixados sensores durante a concretagem. Foi feito esse monitoramento, acompanhamento aí com relação às propriedades aí do concreto, do material concreto, mas todo monitoramento ele precisa ter uma determinada continuidade, sequência. Infelizmente, o poder público, na época, entendeu não ser necessário e desativou esse programa. Então, nós perdemos esse histórico. Isso aconteceu aqui na ponte Bernardo Godifário, aconteceu aqui na ponte, essa ponte estaiada Otávio Frias de Oliveira também, que, inclusive, existia todo um monitoramento para ver desempenho dos estais. Hoje em dia, a gente não sabe o histórico disso porque foi desativado esse programa. É uma pena, né? Eu sei que o grupo do professor Túlio, da USP, em São Paulo, o grupo de pesquisa dele, tem trabalhado junto em algumas pontes rodoviárias aí, de concreto, fazendo alguns trabalhos de acompanhamento, de monitoramento dessas pontes, né? Tem desenvolvido alguns sistemas também, mas está uma aplicação restrita ali a essas pontes da determinada concessionária, igual vocês falaram. Bom, Bernardo, tem mais alguma pergunta aí? Que meu celular aqui acabou a bateria, estou sem carregador. Oi, Leandro. Não, tem umas perguntas aqui, mas... Fábio Ribeiro, hein?
Oi? Mas eu ia dizer, tem algumas perguntas, mas eu acho que agora depois a gente vai reunir todas as perguntas que não foram respondidas, porque tem que encerrar, né? E aí depois a gente pode até fazer uma live aí de novo com o Júlio e o Enio só respondendo essas perguntas, Só né? para responder as perguntas. Né? Ou eles até podem fazer uma gravação e a gente postar, enfim, a gente pensa a melhor maneira, porque realmente passamos do tempo aí de uma live normal aí, nós temos que encerrar, agradecer aí o Júlio, o Enio aí pela excelente explanação aí, o Leandro pela excelente condução. E eu acho que tu deve encerrar agora, Leandro, na minha humilde opinião. Deixa só me despedir. Na verdade, eu queria mais uma vez parabenizar toda a diretoria aqui do Ibracon, em especial aí o Leandro, a Jéssica, a nossa diretora de marketing, o Bernardo, que sempre tem apoiado as ações do Ibracon. E nós temos realmente que levantar a cabeça, ser positivos, temos saúde, e nós temos que enfrentar esse desafio aí, que é a manutenção da nossa infraestrutura. Eu agradeço a todos, me coloco à disposição. Estou aí realmente bastante envolvido nesse assunto. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer novamente uma revisão dessa norma, inserir estruturas mistas, inserir túneis, inserir reservatórios. Nós temos muita coisa para fazer. Então, eu conto com o engajamento dos associados aí do Ibracon, de todos os profissionais, realmente, que o Ibracon ele tem esse viés técnico. É muito importante que a comunidade técnica se associe ao Ibracon, se engaje nas ações do Ibracon, no sentido realmente da gente defender o nosso maior patrimônio, aí, a nossa infraestrutura nacional. Agradeço mais uma vez a todos aí. Obrigado, Júlio. Enio, você quer comentar alguma coisa para finalizar? Queria agradecer também essa oportunidade e dizer que, também na qualidade de segundo vice-presidente do Ibracon, que nós estamos fazendo todos os esforços para continuar chegando até os nossos associados e até as pessoas que têm interesse nos temas que o Ibracon aborda aqui, todos eles voltados para o concreto. Então, nós não vamos nos atualizando, renovando, modernizando para que a gente chegue com as formas atuais e necessárias aos nossos associados, e essa é mais uma experiência que nós estamos tendo. Graças aí ao esforço dos nossos diretores já nominados aí, o Leandro, o Bernardo, a Jéssica, o Dayer, e todos, se a gente está esquecendo de alguém também, todos que estão envolvidos. Só para mostrar a integração aí da diretoria, né? Além de nós aqui que estamos envolvidos diretamente, entraram aí na transmissão Rafael Timerman, nosso diretor de eventos, que tem que resolver o que fazer com o evento agora aí. Entrou o Adriano, né? Entrou vários outros parceiros, aí o Fábio lá de Tocantins, ou seja, vários diretores regionais, nacionais aí do Instituto. É isso aí. Agradecer a todos e vamos para frente. Bom, eu para finalizar, eu agradeço a participação do Júlio, do Enio, a ajuda que o Bernardo deu, o Dayer lá em Curitiba, a Jéssica em São Paulo, o Bernardo lá em Porto Alegre, o professor Enio em Goiânia, o Júlio em São Paulo e aos demais que o Bernardo já deu o nome. E agradeço a todo mundo. Agradeço, eu fiz uma conta aqui com a Jéssica, a gente estava falando, deu acho que umas 200 pessoas, né? Acho que acompanharam, somando as redes sociais todas do Ibracon. Bem mais. Deu mais? Então, deu bastante gente aí, igual o Bernardo falando, deu muita gente. Então, agradecer a participação de todos dessa nossa primeira live aí. À medida que a gente for desenvolvendo outras, fazendo outras, a gente também vai aprendendo, tá? E agradecer a participação de todo mundo. E contem sempre com o Ibracon, igual todo mundo falou, para o apoio técnico, né? A gente está sempre voltado para o meio técnico, meio científico, para poder contribuir com a engenharia nacional. Então, com isso, eu encerro a nossa live e agradeço a participação de todo mundo. Então, um abraço aí e cada um se cuide aí em casa da forma onde trabalha que seja possível. Um abraço, pessoal. Vamos Obrigado. lá. Vai, Corinthians. Tchau, tchau. Até mais. Vou encerrar aqui. Abração. Pode encerrar.